Olá a todos. Hoje iremos falar sobre produção de ácido acético glacial. Os integrantes do grupo são a Julie Yumi e eu, o Lucas Fernandes. Gostaria de começar esse trabalho falando sobre o ácido acético. O ácido acético ele é um ácido carboxílico que é mais denso que a água. Ele possui tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição maiores do que o da água. O ponto de fusão dele ser em 16,7 graus Celsius é o que faz essa substância, quando está numa pureza alta, de 99,8% aproximadamente, receber o nome de ácido acético glacial. Porque antigamente, em países muito frios, o ácido acético atingia temperaturas abaixo do seu ponto de fusão e, com isso, ele congelava. E por o seu sólido ter um aspecto parecido com o do gelo da água, ele recebeu esse nome de ácido acético glacial. O ácido acético, ele também é monoprótico, isso significa que ele tem apenas um hidrogênio, que é ionizável, ao adicionar em um meio aquoso, e ele é um ácido fraco, por isso que ele tem esse Ka de 1,8 vezes 10 a quinta e um pK de 4,8 aproximadamente, que é onde ele forma tampão com a sua base conjugada acetato. E ele vai se dissociar completamente apenas em amônia ou em outras bases, porque é basicamente um processo de neutralização. E bom, falando um pouco sobre o seu aspecto físico, o ácido acético ele é um líquido incolor e ele tem um odor que dá o cheiro característico para o vinagre. Bom, eu gostaria de falar agora sobre a obtenção do ácido acético, que foi feita pela primeira vez na história pelo alquimista muçulmano, alquimista árabe, Jabir ibn Hayyan, e ele era conhecido por ser o pai da alquimia árabe, e ele também tinha o nome de Geber, ou Geber, não sei. Ele foi o primeiro alquimista da história a conseguir o ácido acético de forma isolada, e ele fez isso por meio da destilação do vinagre. Então ele destilou vinagre por meio desse sistema de destilação representado aqui embaixo. E por meio de uma destilação simples, ele conseguiu isolar o ácido acético e ter a substância mais pura com ele. Posteriormente, lá em 1845, o ácido acético conseguiu ser sintetizado pela primeira vez por esse químico alemão chamado Hermann Kolbe. É interessante ressaltar nesse trecho histórico que ele sintetizou o ácido acético a partir de compostos inorgânicos. Ele parte do disulfeto de carbono, e aí com o disulfeto de carbono ele faz um processo de pirólise. Com o produto da pirólise, ele trata esse produto com ácido clorídrico para fazer uma cloração, e com o produto da cloração, ele adiciona numa cuba eletrolítica para esse produto ser reduzido e assim chegar no ácido acético. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo de produção do ácido acético atualmente. O primeiro processo de carbonilação do metanol foi feito pela BASF em 1960, usando um complexo de cobalto e iodeto de potássio a 250 graus Celsius e 680 atm. Só que aqui a gente vai falar sobre dois processos que derivaram dessa carbonilação do metanol e são mais recentes. O primeiro é o processo Monsanto, de 1970, feito a 180 graus Celsius e entre 30 e 40 atmosferas. O carbono, o CO e o metanol são fornecidos continuamente no reator indicado pelo númerozinho 1, que está no fluxograma. Bom, o catalisador de ródio e o iodeto estão dentro desse reator. O iodeto reage com o metanol via SN2, substituição nucleofílica, para formar o iodeto de metano, que é uma substância mais reativa e que vai ajudar o metanol a passar por esse processo e a produção do ácido acético. A mistura, então, vai para o tanque flash, onde a pressão é menor e os componentes mais voláteis se tornam vapores. Nessa redução de pressão, um problema é que o catalisador de ródio ele pode perder alguns ligantes de CO e se tornar insolúvel na forma de RHI3.
Bom, esses vapores eles passam para as próximas 3 colunas de destilação, onde as impurezas vão ser separadas do ácido acético por diferença de peso, e aí se obtém o ácido acético glacial. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo Cativa, que ele é de 1996, muito semelhante ao processo Monsanto, porém ele usa o catalisador de irídio além do catalisador de iodeto, para a formação do iodeto de metano. O complexo de irídio ele é mais estável, então, por ele ser mais estável, a gente consegue usar menos água no processo e ele não precipita na redução da pressão. Então, por ter menos água, a impureza aquosa nas colunas de destilação vai ser menor. Com o processo cativo, consegue diminuir a quantidade de colunas de destilação. Além disso, também tem um aumento de rendimento em relação ao processo Monsanto e a formação de menos subprodutos. Bom, aqui agora eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre a produção do ácido acético no Brasil e no exterior. No Brasil, a gente usa a oxidação do etanol, porque uma grande parte da nossa economia é a produção do etanol, principalmente pela cana-de-açúcar, desde séculos atrás. Já no exterior, eles usam essa carboxilação do metanol pelo processo Monsanto, pelo processo Cativa, ou a oxidação do acetaldeído também, que é um intermediário da oxidação do etanol. Aqui agora eu vou falar um pouquinho sobre as aplicações do ácido acético. O primeiro deles é a composição do vinagre. O vinagre ele tem uma concentração de ácido acético que varia entre 4% e 8%. Esse ácido acético do vinagre ele pode ser obtido pela fermentação do vinho, do malte ou de algumas frutas. Na etapa 1, tem a ação de leveduras, que são as Saccharomyces sp, e na etapa 2, de bactérias do gênero Acetobacter ou Glucona-Acetobacter. Nessa etapa 2 também ocorrem ações de duas enzimas, a alcodesidrogenase e a aldeído-desidrogenase. As duas elas precisam de um cofator enzimático, que é esse PQQ, que está indicado na reação. O PQQ ele se chama pirroloquinolina quinona. A segunda aplicação do ácido acético é a síntese do ácido tereftálico, que com essa reação mostrada aqui em cima, na direita, o ácido tereftálico obtido a partir dessa reação, ele é polimerizado para obtenção do polietileno tereftalato, que é o PET, e muito usado em embalagens plásticas, fios e obtenção de tintas também. Uma última aplicação desse slide é a obtenção do acetato de vinila, que também é polimerizado e o produto obtido é usado na produção de plásticos, películas, sprays de cabelo e alguns outros. Aqui nesse 8º slide, a gente aproveitou uma foto do artigo que usamos como base, porque ela apresenta algumas das principais substâncias obtidas a partir do ácido acético. Dentre eles, é interessante de se destacar o ácido acetil salicílico, indicado ali embaixo, num quadrinho roxo, que é um importante princípio ativo de remédios de dor de cabeça. Bom, por último, além dessas principais substâncias obtidas do ácido acético, eu gostaria de destacar uma curiosidade que o artigo cita, que é o ácido acético, ele pode ser também usado em exames ginecológicos para ajudar a visualizar lesões provenientes do vírus do HPV. Então, existe uma outra aplicação para o ácido acético. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada por assistirem. Aqui são as nossas duas referências. O artigo que usamos para o ácido acético principal foi esse segundo, da Paula Silva. E obrigada!